Queridos, abrem uma Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a mão ou levanta da cadeira. Tem alguém que tem Bíblia ainda? Tem o hábito ainda de trazer Bíblia? Você sabia que a Bíblia nos dá uma direção assim, de uma forma tremenda, onde nós não erramos o caminho da igreja? Deus mostra, é por aqui, é por ali, assim vai, em nome de Jesus. Abra ela assim, no livro de 2 Reis. Aleluia, 2 Reis, no capítulo de número 20. Glórias a Jesus. 2 Reis, no capítulo de número 20. Glórias a Deus. Deixa eu ver se é a mesma. É. Vamos lá. Todos se encontraram? Amém, né? Glórias a Deus. 2 Reis, no capítulo de número 20, a palavra do Senhor fala assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Repete comigo: põe em ordem a tua casa. Repete: porque morrerás e não viverás.Essa palavra não é para ti, calma. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e essa cidade ampararei, essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais ainda Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomar e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de Acaz. Amém? Pai, nós adoramos a Ti, meu Senhor. Nós te engrandecemos porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus. Sabemos que o Senhor preparou essa terra para nós vivermos na abundância, Senhor. Então, Deus, aqui estamos, Deus, essa manhã, Pai. Eu me uno em fé aos meus irmãos que aqui estão, Deus, nessa manhã, Pai, e conclamo para que a Tua presença, meu Deus, venha de uma forma sobrenatural sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada família, Pai. Que o Teu amor venha nos contagiar de uma forma onde, Deus, nós possamos caminhar e viver, Pai, a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, meu Senhor. Não queremos falar nada além daquilo que o Senhor venha permitir, mas que tudo, Deus, venha adentrar dentro do nosso coração, que venha surtir, Pai, um efeito, Pai, porque sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Então seja dada a honra, a glória a Ti, meu Deus, para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu não sei se eu acredito que muitos já conhecem essa passagem da Bíblia. E nós estamos diante de uma história, querido,
um evento que gerou um milagre de Deus de uma forma assim tremenda, que marcou a vida de um homem nessa terra, um homem que caminhava no Senhor, um homem que fazia tudo o que agradava a Deus. A palavra do Senhor diz que Isaías, ele foi um rei, foi um dos melhores reis que passou por Jerusalém, ou que foi levantado como rei, porque ele fez tudo que agradava ao Senhor, o nosso Deus. Então nós podemos observar que Ezequias, ele tinha um certo crédito com Deus. Ele fazia tudo. A palavra diz que ele fazia tudo que agradava ao Senhor. Mas até que um dia a adversidade da vida chegou até a ele. Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade que, pelo que conta a palavra, poderia ser até uma ferida ou um furúnculo, como dizem certas versões, e aquilo poderia ter arruinado, e ele começou a ficar ruim, e ele está passando por uma fase muito difícil nesse momento de enfermidade, a ponto de não poder sair do seu leito. E existia um rei na terra, um tal de Senaqueribe, que queria de todas as formas invadir o reinado de Ezequias. E existia mais ainda essa preocupação na vida dele, porque ele estava correndo um risco de alguém vir e tomar o seu reinado. E isso tudo começou a abalar a vida de Ezequias. E como muitas das vezes, queridos, nós também somos abalados por algum tipo de adversidade que vem na nossa vida, e nós não sabemos como administrar isso aí. Mas Ezequias, ele caminhava na terra de uma forma onde tudo que ele fazia, ele agradava ao Senhor. Então Deus era com Ezequias, assim como também ele é comigo e contigo. Por que eu digo isso, que Deus é conosco, querido? Porque eu acredito que nós fizemos tudo o que é agradável ao Senhor. É óbvio que às vezes nós cometemos alguns deslizes, mas uma coisa nós temos uma coisa que nos garante e ter essa certeza que Deus, ele nos ama, que cuida de nós e que nós fizemos o que é agradável a Ele, é o nosso caminhar a cada dia. Porque eu acredito que quando você acorda de manhã, você não acorda para trazer prejuízo na vida de alguém, não. Você acorda para que a tua vida seja bênção e que você também vai abençoar, porque o seu dia também é um dia corrido como o meu que é. Mas uma coisa que nós temos que entender, querido, que nós temos que caminhar de uma forma certa, para que tudo que nós vimos fazer, nós possamos prosperar, como o reinado de Ezequias. Ezequias prosperava em tudo o que ele vinha a fazer. E uma coisa que nós temos que entender, querido, que essa história aqui, ela nos traz lições de vida. Nós precisamos estar preparados para o dia de amanhã. A Bíblia diz que nós temos que viver a cada dia o dia de uma forma muito intensa. Então nós temos que viver aquele dia de forma onde aquele dia ele vai trazer benefícios para nós, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E nós temos que entender que a palavra diz que amanhã também os dias podem ser maus. Como a adversidade chegou na vida de Ezequias, ela pode chegar na minha e na sua vida, querido. Então nós temos que estar preparados, nós temos que estar firmados na palavra de Deus, que a palavra do Senhor é que nos dá um norte, a palavra de Deus é que nos conduz nessa terra, para que nós sejamos abençoados e sejamos prósperos, porque Deus, ele prometeu para nos dar o melhor da terra. Então o melhor da terra, querido, é para mim e é para você. Mas entenda que as adversidades da vida, ela vem, e você precisa ter crédito com o Senhor. Você precisa fazer o que é reto diante do Senhor, como Ezequias fez. Nessa maior dificuldade que ele estava encontrando na época,
Se levantou esse rei contra Israel. Mas tem um porém. Ezequias não só confiava em Deus, mas ele também confiava no profeta. Isaías não fazia nada, ele não tomava nenhuma decisão sem consultar o Senhor através do profeta Isaías. Isaías e Ezequias, eles eram amigos, eles caminhavam junto, porque eles sempre estavam juntos. E uma coisa que eu quero que você entenda, querido, você precisa caminhar junto com o profeta, porque na hora da adversidade você vai ter alguém para intervir em teu favor diante do Senhor. Porque às vezes nós temos o hábito simplesmente de vir para a igreja, assistir o culto e ir embora e acabou-se. Queridos, uma coisa que nós temos que entender é que nós precisamos caminhar e viver na comunhão. Nós temos que estar unidos em uma só fé, nós temos que caminhar e viver de forma onde seja agradável ao Senhor. Nós precisamos caminhar e na dependência também. Nós precisamos entender que o profeta, ele traz uma palavra para a tua vida, ele traz uma direção para a tua vida, para você tomar decisão. Outro dia nós estávamos conversando ali no hall de entrada. Aí estavam comentando acerca de estar próximo ao bispo. Tem vergonha de chegar nos pastores, tem vergonha de falar com o bispo, tem vergonha de estar presente com ele. Queridos, quem não é visto não é lembrado. Nós temos que caminhar juntos, nós temos que viver juntos para que nós possamos juntos nos ajudar. Porque às vezes a situação vem contra a sua vida e você não tem o discernimento para sair da situação. Mas deixa eu te falar uma coisa, o profeta sempre tem uma palavra de Deus para a tua vida. Então caminha, viva na unção do Espírito do Senhor, para que o profeta também possa te trazer uma direção. Uma coisa você pode ter certeza, querido, Isaías, ele jamais se distanciou do Senhor, e nós não podemos nos distanciar do Senhor. A nossa vida, querido, não pode ser simplesmente dias de culto. Nós precisamos viver a palavra, nós precisamos caminhar na palavra, nós precisamos ser sustentados pela palavra. A palavra é vida. A Bíblia fala que o Senhor nos diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será concedido. Deus-nos outorga o direito, querido, através da palavra, de reivindicar a Ele, porque é a palavra dEle. Então nós precisamos conhecer a palavra, para que nos momentos difíceis da nossa vida, nós tenhamos aonde correr. A Bíblia nos traz um norte onde nós possamos descansar e viver a cada dia o dia do Senhor. A Bíblia, ela não é simplesmente um livro aleatório, queridos. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Então você precisa conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que nos coloca numa posição de privilégio, querido. Deus está nos oferecendo o melhor de viver nele, de caminhar nele. A esperança é o Senhor para a minha vida e para a sua vida. Ezequias tinha essa esperança, ele sabia quem era Deus, e nós precisamos conhecer a Deus. Deus é a fonte de prazer, é a fonte de vida, querido. Nós podemos viver dias, nós possamos ver que dias têm sido difíceis. Você imagina só, querido, você próspero, você no auge da sua vida, conquistando reinos, conquistando isso, casa, apartamento, carrão, isso e aquilo tudo, como no de repente você recebe uma visita.
Às vezes em cada visita na casa da gente, né? Como de repente Isaías entra no palácio. Ezequias, no auge da história dele, da prosperidade. O reino de Ezequias era um reino próspero, um reino cheio de ouros, de tudo. E como não de repente, entra o profeta e diz assim para ele, no auge da sua mocidade: ei, Ezequias, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Eu acredito que na hora Ezequias, ele subiu ao céu, né? Palavra de Deus. Aí Deus chega para ele e diz assim: tu vai morrer. Tu vai morrer, Ezequias. Que palavra doida para um homem próspero nessa terra que tinha conquistado de tudo. Como seria a vida dele, como seria o seu reinado? De repente Ezequias não tinha preparado ninguém ainda para dar continuidade do reinado dele. Mas a palavra de Deus veio sobre Ezequias. Quantos anos você tem, Evandro? 37. Novinho em folha. Ezequias tinha 39. Ezequias começou o reinado em Israel, em Jerusalém, com 25 anos de idade. Nos seus 39 anos veio uma palavra sobre a vida dele: Ezequias, tu vai morrer. Você imagina o que passa sobre a tua cabeça se vier uma palavra dessa? Isaías lançou a palavra, sabe o que ele fez? Ele nem orou para Ezequias, ele vazou. Saiu fora do palácio. Mas por que ele saiu do palácio? Porque Isaías também estava triste. Porque Deus simplesmente falou para Isaías ir lá entregar uma palavra: tu vai morrer. E diz a Bíblia que nessa saída de Isaías, Ezequias fecha os seus olhos e chora diante do Senhor. Ele vira o seu rosto para a parede e diz assim para Deus: Deus, meu Senhor, eu fiz tudo que era reto diante de ti, meu Deus. Eu fiz tudo o que tu determinou para me vir a fazer. Eu fiz, meu Senhor. E agora essa palavra veio sobre a minha vida, Senhor, que eu vou morrer. Queridos, quando nós choramos na presença de Deus, quando clamamos a Deus, Deus responde a oração. Um coração aquebrantado, querido, tenha certeza que chega diante da face do Senhor. Talvez você não saiba como chegar diante de Deus, talvez você não tem palavras para expressar a tua oração ao Senhor. Mas embora que você gema, querido, diante do Senhor, Deus, Ele traz a resposta da forma que você necessita. Esse é o Deus que é o Deus de Ezequias. Deus se compadeceu dele nesse momento. Deus se compadeceu de Ezequias, queridos. Isaías, quando estava no pátio do palácio, a palavra do Senhor veio para Isaías, e assim: Isaías, volta lá, Isaías, volta lá dentro, Isaías, que eu tenho uma outra palavra para Ezequias, o meu servo. Volta lá, Isaías. Isaías simplesmente obedeceu a Deus. E muitas das vezes a palavra do Senhor vem para a nossa vida e nós não obedecemos. Querido, quando a palavra de Deus ela vem para ti, te alimente dela. Deguste a palavra de Deus, porque são benefícios para a nossa vida.
Isaías voltou, entrou no palácio. Eu acredito que Ezequias, quando olhou para Isaías novamente e disse assim: viesse agora para me enterrar? Disse: não, Ezequias, eu vim trazer uma palavra de Deus. Tu não vai morrer, Ezequias. Deus vai acrescentar 15 anos a mais para a tua vida. Você não está entendendo? Deus vai acrescentar muito, muito mais na sua vida. Não importa o momento, não importa a situação que você está fazendo. Se você caminha no Senhor e vive no Senhor de uma forma reta, você pode ter certeza que Deus, Ele vai entrar com providência em todas as áreas da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vai que de repente você também está passando por um momento de enfermidade, ou alguém na tua casa passando por um momento de enfermidade. Você está passando por uma luta, querido. Mas deixa eu te lembrar que existe um Deus no céu e na terra que trabalha em favor da tua vida. Deus, Ele trabalha, Ele cuida dos teus também, sabe? Você sabia disso? Que o Deus que está aqui, Ele está lá no hospital. Ele pode agora mesmo se levantar em teu favor. Se você está passando uma luta na tua empresa, nos teus negócios, saiba que Deus está pronto, está para te escutar. Clama ao Senhor e Ele vai te responder. Clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e profundas que tu não sabe. Isso é a palavra de Deus. Então Deus tem o melhor para a minha vida, tem o melhor para a tua vida. Basta que nós venhamos a caminhar de uma forma reta diante do Senhor. Não tem como nós caminharmos, querido, não tem como nós caminharmos nessa terra com um pé aqui, outro pé ali. Nós temos que caminhar de uma forma reta para que Deus venha se compadecer da nossa vida. Esse é o Deus. Ezequias, ele teve motivos para Deus mudar a história, para Deus voltar atrás. Aí Ezequias disse assim: poxa, mas espera um pouquinho aí, ô Isaías. Como é que eu vou saber que eu vou subir até, como é que é o palácio? Não, o templo. Como é que eu vou saber que no terceiro dia eu vou subir no templo? Aí Isaías diz assim para ele: ei, Deus vai mexer no tempo em teu favor. Eu vou fazer o quê? Eu vou adiantar o relógio de acaso. Vamos lá, eu vou adiantar os graus, os degraus do tempo. E a Bíblia diz que Ezequias pegou simplesmente e disse assim: não, peraí, mas daí isso aí é fácil, adiantar é fácil. Mas eu quero que retroceda. Sabe, então não tem problema não. Deus vai fazer retroceder o tempo em teu favor. Então a Bíblia diz que foram 10 graus que Deus voltou o tempo para mostrar para Ezequias que ele vive e reina para todo sempre. E deixa eu te falar que isso aqui é degrau, não é? Cada degrau desse aqui representa um grau. Então foram 10 graus. A sombra, ela foi se retroagindo em 10 graus, para que Deus mostrasse a Ezequias que Ele é que tem o controle de tudo e todas as coisas. Deus tem o controle de tudo e todas as coisas, querido, você pode ter certeza. O que Isaías falou para Ezequias? Ezequias, tu faz o seguinte: tu prepara a tua casa, traz o conserto na tua casa. Porque se Isaías falou isso aí para Ezequias, é porque algo estava acontecendo diferente dentro da casa, dentro do palácio. Põe a tua casa
em ordem. Isso foi a direção que Deus deu para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Como é que está sendo? Como é que está a tua casa? Como é que está o andamento do seu lar, da sua casa, da sua família? Teve uma situação. Ezequias, ele ficou apático diante da situação. Por quê? Deus deu um tempo para ele viver na terra ainda. Ele deu 15 anos. Você acha que o reino de Ezequias, ele prosperou nesse tempo? Ezequias simplesmente parou. Ele parou. Estou nem aí, né? Vou morrer mesmo. O que ficar para trás, ficou. Ele não preparou a sua casa, ele não colocou a ordem devida na sua casa. Ele criou filhos que fez tudo que era desagradável ao Senhor. O que ele fez de forma certa, o seu filho fez totalmente ao contrário. O que Ezequias trouxe o conserto para o reino de Israel, Manassés, o filho dele, fez tudo ao contrário. Por quê? Porque Ezequias não trouxe o conserto para o seu lar, para a sua casa. E isso é muito, muito perigoso, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Nós temos que ensinar os filhos no caminho que devem andar, para que quando eles forem moços, eles não venham a se desviar, mas sim que eles permaneçam na presença do Senhor para fazer a coisa certa. Ali não aconteceu isso. Ezequias derrubou os altares de ídolos, acabou com tudo quanto é tipo de ídolo que tinha dentro do seu reinado, que o seu pai deixou. Ele foi lá e disse: não, isso aqui não serve para mim. Ele limpou o templo. Agora nós só adoramos um Deus vivo. Você adora esse Deus vivo, mano? Você busca Ele, está sempre com Ele? Às vezes as coisas acontecem, né? Está acontecendo dentro da nossa casa. Filho rebelde, isso, aquilo, e foge do controle da nossa vida, porque jovem ele se acha bem desse tipo, né? Ele acha que sabe tudo, ele faz o que quer, como quer, quando quer, e acabou-se. Então já começou uma divergência, começa essa divergência dentro desse lar, e aconteceu aí, ó. E Deus está nos alertando acerca disso aí, ó. Ei, coloque a tua casa em ordem, para que teus dias na terra sejam dias abençoados. Manassés chegou a sacrificar um filho. Você sabe o que é? Queimar um filho para dar incenso para Deus lá, feito por mão de homem, para o capeta. Ele fez isso. Imagina só que coração de pai é esse, irmãos. O que o pai fez para prosperar, ele fez tudo ao contrário. Então nós temos que ter esse cuidado, querido. Nós temos que trazer a direção para dentro da nossa casa, para que nós possamos viver, sim, viver na presença do Senhor, ter crédito com o Senhor, para quando as adversidades da vida elas chegarem até a nossa tenda, nós tenhamos suporte para o momento. Essa história aqui, ó, é uma história que Deus nos ensina a ter intimidade com Deus. Porque você viu aqui, ó, que nós lemos aqui, que Ezequias, ele tinha crédito com Deus, ele orou e Deus respondeu. Nós precisamos disso na nossa vida, para nós vivermos, queridos. Eu tenho o maior prazer de estar na casa do Senhor. Tenho o maior prazer de estar aqui servindo, ajudando, orientando no que for necessário, para que os teus dias na terra sejam dias de bênção.
você tem liberdade de chegar ao profeta. Eu sou um profeta de Deus na terra. Bispo Fernando é um profeta de Deus na terra. Pastor Jean é um profeta de Deus na terra. Onde é que estão os nossos pastores? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Onde é que estão os nossos pastores? Que eu não vi aqui, mas enfim, né? Aquele ali, esses no milagre. Esses aí são Isaías na minha vida. Mas tem um irmão com a gente, só o sangue do cordeiro. A gente só vê quando é para receber o pagamento. É brincadeira, galera. Ninguém paga ninguém. Nós fizemos por amor à palavra. No dia da feijoada vem aqui que tu vai ver o profeta te sustentando. Deus vê as nossas lágrimas. No momento difícil, Deus vê as nossas lágrimas e responde a nossa oração. Esse é o Deus que nós servimos, querido, que quer o melhor para a minha vida, que é o melhor para a tua vida. Então descansa no Senhor. Deus, Ele muda diagnóstico, querido. Era simplesmente um furunquinho. Eu não sei onde é que estava esse furunquinho, Ezequias, mas foi complicada a coisa. Simplesmente um furunquinho. Aí Isaías vai lá e diz assim para o pessoal lá: faz uma pasta de figo ali, coloca em cima que vai curar. Aí, simplesmente uma pasta de figo. Que não foi a pasta de figo, não, foi a palavra do Senhor, gente. Foi a palavra de Deus. Talvez, né? Alguém tentou impedir os teus planos, os teus sonhos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os planos é do Senhor. Não é do diabo, do Satanás, do inferno, que quer roubar a nossa bênção. Os planos do Senhor jamais eles são frustrados. Então, só maior é para mim abaixa um pouquinho, senão eu não vou pegar, tá? Sufocando o teu coração, se tentaram bastar os teus sonhos, e feridos perdeu a visão. Não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Já pode tentar matar os teus sonhos, mas Deus traz à existência o que não existe. Deus, o sobrenatural de Deus é para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra. O que é nosso, querido. O que Deus te deu é para você usufruir. Entenda, o que Deus deu para você é para você usufruir. Honra com o Senhor com a tua fazenda, e dias de bênção serão sobre a tua terra. Ajude e conduza a obra do Senhor nessa terra, através daquilo que tu ganha também, querido, para você ver o que Deus multiplica na tua vida.
Deus, Ele tem agido com o sobrenatural nesse lugar. Deus tem levantado empresários aqui, coisa de doida. Deus tem levantado irmãos aqui, ó. Por quê? Tem sido fiéis à palavra de Deus. Infelizmente, Ezequias viveu esses 15 anos de uma forma apática. Mas ele deixou isso aí, Deus deixou isso para nós como referência, para que os anos de vida que Ele nos dá nessa terra, nós temos que usufruir do melhor e fazer o melhor que nós podemos fazer. Simplesmente, Ezequias recebeu umas visitas lá do adversário, da embaixada de Babilônia. Quando o diabo é assim, ó. Quando ele vê que você recebeu a vitória, ele vem para ter algum tipo de benefício. Porque enquanto Ezequias estava doente, ninguém apareceu lá para trazer um agrado. Mas a embaixada de Babilônia apareceu lá como num de repente. Ezequias se achou tal, né? Disse, meu cara, não, vem cá, entra aí, eu quero mostrar tudo que eu tenho para vocês. Mostrou o reinado dele por dentro, o ouro, meu, era uma fortuna, e coisa arada e coisa areda. Isaías chegou para ele e disse assim, ei, psiu, o que tu está fazendo não está certo, cara. Cara, tu estás entregando tudo para eles. Daqui a pouco eles vão vir, vão conquistar e vão levar tudo. E tu, ó, vai acabar com o reinado de Israel da forma que não era para ser. Aí ele diz assim, ó, me diz uma coisa, no meu reinado vai abalar alguma coisa? Aí Isaías disse, não é o teu reinado, é o posterior. E foi o que aconteceu. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Guarde com todo o teu coração, guarde com toda a tua alma o tesouro que Deus te dá. Porque Deus, Ele trabalha em teu favor. Deus acrescenta para você viver e viver o melhor nessa terra em nome do Senhor Jesus. Eu acredito, querido, que esse dia foi o dia que o Senhor preparou para que você desse um pulo e cantasse o hino da vitória. Esse dia é o dia que o Senhor traz uma palavra para que você venha se centrar diante do poder e da graça dEle, para que você possa, junto com a sua família, viver o melhor de Deus nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Faça como Ezequias, seja reto diante do Senhor, guarda a tua casa, cuida da tua casa, que dias de bênção você vai alcançar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos querem o melhor de Deus? Levanta as mãos assim, ó. Claro, eu também quero. Eu quero viver na abundância de Deus dessa terra. O que Deus preparou, o que Deus fez é para mim e para você. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, a palavra diz, serão como os montes de Sião, né? Não se abalam, mas permanece para todo sempre. Isso é para mim e para você.